A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs do canal, uma palavra amiga. Que bênção estarmos juntos mais uma vez neste espaço de fé e comunhão para iniciarmos o nosso dia alicerçados na oração e na poderosa palavra de Deus. Hoje, o Senhor nos convida a meditar em um salmo que ecoa através dos tempos como um farol de esperança em meio às tempestades da vida. O Salmo 46. Este texto sagrado nos recorda, com uma força inabalável, que mesmo quando os dias se mostram sombrios, quando as provações nos cercam e a incerteza paira no ar, o Senhor nosso Deus permanece presente, firme como uma rocha e absolutamente imutável ao nosso lado. Se porventura você se encontra atravessando vales de aflição, se a insegurança tenta roubar a sua paz, se o medo paralisa os seus passos, ou se a incerteza obscurece o seu caminho, saiba que esta palavra é direcionada especialmente ao seu coração. Abra-o com expectativa, pois o Senhor tem uma resposta específica para você neste dia. Convido você a se achegar com um coração receptivo, seja com a sua bebida quente ao lado, com o seu devocional aberto, ou simplesmente fechando os seus olhos para se conectar com o Pai. Unamos nossos corações em oração neste momento. O salmista nos declara com convicção: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Que verdade poderosa reside nestas palavras. Ele não é um Deus distante, alheio aos nossos sofrimentos, mas sim um abrigo seguro em meio à ventania, uma fortaleza inexpugnável contra os ataques do inimigo, um socorro que se manifesta de forma imediata e eficaz nas horas mais agudas da nossa angústia. E a promessa continua, trazendo ainda mais alento aos nossos corações. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Imagine a beleza e a vitalidade de um rio que traz alegria à cidade do nosso Deus. Este rio simboliza a presença viva do Espírito Santo em nós, a fonte de vida que flui mesmo nos desertos da nossa existência, trazendo refrigério, esperança e a certeza de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece árido e sem vida, o Senhor tem o poder de fazer brotar a restauração. E a promessa se firma. Deus está no meio dela, da sua vida, da sua situação. Portanto, você não será abalado. Você não será destruído, pois o auxílio do Senhor chega com a certeza da alvorada. E então, no versículo 10, somos confrontados com uma ordem que acalma a nossa alma agitada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta palavra ecoa como um bálsamo para aqueles que se encontram agitados, exaustos pelas lutas, consumidos pela ansiedade. O Senhor nos convida a cessar a nossa agitação interior, a silenciar as vozes do medo e da dúvida, e a reconhecer em profunda quietude a sua soberania. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Ele é Deus. Quando depositamos a nossa confiança inabalável nele, mesmo no epicentro das nossas batalhas, somos envolvidos por uma paz que transcende o entendimento humano. Essa é a paz que o mundo não pode oferecer, a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, que nos permite descansar mesmo em meio à guerra.
Assim, neste momento solene, elevemos os nossos corações em oração ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Humildemente nos colocamos diante da Tua presença, crendo firmemente na Tua palavra e confiando plenamente nas verdades reveladas no Salmo 46. Tu és o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável, o nosso socorro, sempre presente nos momentos de angústia. Mesmo que o cenário ao nosso redor pareça instável e incerto, mesmo que os ventos da adversidade soprem com fúria, nós escolhemos, pela fé, depositar a nossa confiança em Ti. Declaramos, em nome de Jesus, que não temeremos, pois o Senhor está conosco em cada passo do caminho. Senhor, neste instante nós te pedimos que visites cada vida que se une a nós em oração. Entra em cada casa, em cada lar, em cada coração que clama por ti e derrama a tua paz que excede todo o entendimento. Remove, com o teu poder, todo o espírito de medo que tenta nos paralisar, toda insegurança que mina a nossa fé, toda ansiedade que rouba o nosso descanso, toda tristeza que nos abate e todo esgotamento espiritual que nos enfraquece. Nós declaramos, pela fé, que um rio de vida está fluindo agora, diretamente do teu trono. Toca cada alma abatida com o teu Santo Espírito, trazendo alegria onde há tristeza, esperança onde há desespero e renovo onde há desgaste. Fortalece aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados. Sustenta aqueles que estão vacilando na fé. Levanta aqueles que caíram sob o peso das tribulações. Pai amado, nós te pedimos que, ao longo deste dia que se inicia, cada pessoa que ora conosco possa sentir a tua mão poderosa, segurando a sua. Que em cada passo, em cada decisão, em cada encontro, ela possa perceber que não está sozinha, pois tu és o Deus que nos ajuda ao romper da manhã, a luz que dissipa as trevas e traz a clareza para seguirmos em frente. Aquieta os corações aflitos, abre as portas que parecem fechadas, cura as feridas da alma e do corpo, sara as doenças que nos afligem. Traga alívio, Senhor, para aqueles que carregam fardos pesados. Nós declaramos sobre cada lar aqui representado: o Senhor é o nosso refúgio seguro, o nosso socorro eficaz, a nossa paz que excede todo o entendimento. E por tudo isso, e por muito mais que não podemos expressar em palavras, nós já te agradecemos, ó Pai, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários como um testemunho da sua fé e escreva: Deus é o meu refúgio. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está enfrentando momentos difíceis, seja um canal de bênção na vida dela. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações das próximas orações e mensagens edificantes. E lembre-se sempre, todos os dias temos uma palavra amiga esperando por você aqui. A paz do Senhor, preciosos irmãos e irmãs que sintonizam o canal. Uma palavra amiga. É com o coração transbordando de alegria e gratidão que nos encontramos mais uma vez neste espaço abençoado. Um oásis de fé em meio à agitação do nosso dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de conexão profunda com o Pai, onde juntos, lado a lado, buscamos iniciar a nossa jornada diária, firmados na rocha inabalável da oração e nutridos pela riqueza incomparável da Palavra de Deus. Hoje,
O Espírito Santo nos conduz a uma imersão em um salmo que, como um farol resplandecente em noites escuras, tem guiado gerações através dos séculos, oferecendo consolo, esperança e uma firme âncora em meio às tempestades da existência. O Salmo de número 46. Este cântico inspirado não é apenas uma bela poesia. Ele é uma declaração poderosa, uma verdade eterna que ressoa em nossos corações, lembrando-nos com uma clareza inequívoca que em cada amanhecer e em cada desafio, seja ele grande ou pequeno, o Senhor nosso Deus se mantém incessantemente presente, erguendo-se como uma fortaleza inexpugnável ao nosso lado, um refúgio seguro onde podemos encontrar descanso e proteção. Pare por um instante e reflita. Em sua jornada até aqui, quantas vezes você se sentiu cercado por ventos contrários? Quantas vezes a insegurança tentou lançar raízes em seu coração, roubando a doce paz que só o Senhor pode oferecer? Talvez o medo tenha paralisado seus passos, obscurecendo a clareza do caminho à sua frente. Ou, quem sabe, a incerteza paira, como uma névoa densa, dificultando a visão do futuro. Se alguma dessas experiências ressoa em sua alma neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que esta mensagem, este salmo, é um bálsamo especialmente preparado para você. Abra o seu coração com expectativa e fé renovada, pois o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, tem uma resposta específica, um toque de amor e cuidado para a sua vida neste dia. Antes de prosseguirmos, convido você a se preparar para este encontro especial com o Altíssimo. Acomode-se em um lugar tranquilo, onde possa aquietar a sua mente e o seu espírito. Se desejar, pegue aquela xícara de café que te acompanha nas primeiras horas do dia, abra o seu devocional em um lugar especial, ou simplesmente feche os seus olhos, permitindo que a sua alma se eleve em direção ao trono da graça. Neste instante sagrado, unamos os nossos corações em uma só voz, em uma sinfonia de fé e esperança, e oremos juntos buscando a face do nosso Pai Celestial. As palavras iniciais do Salmo 46 ecoam com uma autoridade divina. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Detenhamo-nos um pouco sobre a profundidade dessas palavras. Quando o salmista declara que Deus é o nosso refúgio, ele nos apresenta a imagem de um abrigo seguro, um esconderijo impenetrável em meio à tempestade. Pense em um viajante exausto encontrando uma sombra acolhedora sob o sol escaldante, ou em um marinheiro perdido em alto mar, avistando um porto seguro. Assim é o nosso Deus para nós, um lugar de descanso em meio às tribulações, um escudo protetor contra os dardos inflamados do inimigo, um santuário onde a paz prevalece sobre o caos. E não apenas um refúgio, mas também a nossa fortaleza. Uma fortaleza nos remete à ideia de uma estrutura imponente, inabalável, capaz de resistir aos mais violentos ataques. Imagine um castelo medieval, com suas muralhas robustas e torres elevadas, oferecendo proteção contra qualquer invasor. Assim é o nosso Deus em nossas vidas, uma defesa poderosa contra as investidas do mal, uma base sólida sobre a qual podemos construir a nossa existência, sabendo que nada pode nos abalar quando estamos firmemente nele. As tribulações podem se levantar como ondas furiosas, os desafios podem surgir como exércitos ameaçadores, mas quando temos a Deus como nossa fortaleza, permanecemos seguros,
e inabaláveis. E para completar essa tríade de segurança e amparo, o salmista acrescenta que ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Essa expressão revela a natureza imediata e ativa do cuidado de Deus por nós. Ele não é um Deus que observa de longe o nosso sofrimento, mas um Pai amoroso que se inclina para nos ajudar no exato momento em que a angústia aperta o nosso coração. Ele está perto, pronto a estender a sua mão, a oferecer o seu consolo, a trazer a sua provisão. Não precisamos clamar em vão, pois o seu socorro é bem presente, ou seja, acessível, disponível e eficaz em nossas necessidades mais urgentes. Essa verdade transformadora nos leva à declaração de fé que se segue. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Que ousadia, que confiança inabalável! O salmista nos convida a lançar fora todo o medo, mesmo diante das maiores catástrofes imagináveis. A imagem da terra tremendo e dos montes sendo lançados ao mar evoca um cenário de caos total, de destruição iminente. Mas, ancorados na certeza de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro presente, somos capacitados a declarar: não temeremos. As notícias podem ser alarmantes, as circunstâncias podem parecer desesperadoras, mas a nossa fé está firmada em um Deus que é maior do que qualquer problema, mais poderoso do que qualquer ameaça. Ele é a nossa segurança eterna, o nosso porto seguro em todas as tempestades da vida. E a beleza e a esperança continuam a fluir através das palavras inspiradas do salmista. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que imagem vívida e reconfortante esta nos apresenta. Em meio a um mundo muitas vezes árido e sedento, onde as preocupações e os desafios podem nos fazer sentir como se estivéssemos atravessando um deserto, o Salmo 46 nos revela a existência de um rio especial. Um rio cujas águas não apenas refrescam, mas trazem alegria e vida abundante à cidade do nosso Deus, que somos nós, o seu povo, o santuário onde ele escolheu habitar. Este rio não é um rio comum, feito de água terrena. Ele simboliza a poderosa e transformadora presença do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como um rio caudaloso irriga a terra seca, trazendo fertilidade e fazendo florescer o que antes estava murcho, o Espírito de Deus flui em nós, renovando as nossas forças, trazendo consolo em meio à tristeza e inundando os nossos corações com a alegria que só Ele pode proporcionar. É uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de uma fonte inesgotável dentro de nós, a presença viva do Espírito Santo. Pense na imagem das correntes desse rio. Elas não são estáticas, mas dinâmicas, em constante movimento, alcançando todos os cantos da nossa existência. Assim é a atuação do Espírito Santo. Ele não permanece inerte, mas se move em nós e através de nós, tocando as áreas mais profundas do nosso ser, sarando as feridas, dissipando as dúvidas e nos impulsionando a viver uma vida plena e abundante em Cristo. Suas correntes nos fortalecem para enfrentar os obstáculos, nos guiam nas decisões importantes e nos lembram constantemente do amor incondicional de Deus por nós. E qual é a consequência da presença desse rio em nós? Ele alegra a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Quando o Espírito Santo flui livremente em nossas vidas, ele transforma a nossa tristeza em alegria, a nossa ansiedade em paz e o nosso medo em confiança. Ele nos capacita a louvar e adorar a Deus com um coração sincero e exultante, mesmo em meio às dificuldades. A nossa vida se torna um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Um santuário onde a sua presença é manifesta através da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança. O salmista continua reforçando a segurança que temos em Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Que promessa extraordinária! O próprio Deus escolhe habitar no meio da sua cidade, no meio do seu povo, em nossos corações. Sua presença constante é a garantia de que não seremos abalados pelas tribulações que possam surgir. Assim como uma cidade protegida por fortes muralhas e pela presença do seu rei no centro, permanece segura. Nós, habitados pelo Espírito Santo, permanecemos firmes e inabaláveis diante dos desafios da vida. E a ajuda do Senhor não tarda. Ela chega com a certeza e a beleza do romper da manhã. Assim como o sol dissipa as trevas da noite, trazendo consigo um novo dia cheio de possibilidades, a ajuda de Deus se manifesta em nossas vidas no momento certo, trazendo luz onde havia escuridão, esperança onde havia desespero e força onde havia fraqueza. Podemos confiar que mesmo nas noites mais longas e escuras da nossa alma, o Senhor virá ao nosso encontro com o seu auxílio poderoso, renovando as nossas energias e nos conduzindo a um novo amanhecer. Portanto, meus queridos, abramos os nossos corações para que o rio do Espírito Santo flua livremente em nós, trazendo alegria, paz e a certeza da presença constante e do socorro oportuno do nosso Deus. Ele está no meio de nós, e com ele não seremos abalados. A sua ajuda virá tão certa quanto o sol que nasce a cada manhã. E então, no versículo 10, somos confrontados com uma ordem divina que ecoa através dos séculos, um convite à introspecção e à rendição. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em meio à agitação frenética do nosso mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por informações, distrações e exigências, essa ordem ressoa com uma urgência e uma sabedoria atemporais. O Senhor nos convida a desacelerar, a pausar a correria incessante da vida e a encontrar um espaço de silêncio em nossos corações, para que possamos verdadeiramente conhecê-lo. Aquietai-vos. Essa primeira parte da ordem é um chamado à calma interior, a cessar a turbulência dos nossos pensamentos ansiosos e das nossas emoções agitadas. Quantas vezes nos encontramos presos em um ciclo de preocupações, remoendo o passado ou nos angustiando com o futuro? A mente se torna um campo de batalha, onde as dúvidas e os medos travam um combate incessante, roubando a nossa paz e obscurecendo a nossa visão. O Senhor nos diz: acalmem-se, silenciem a voz da ansiedade, encontrem descanso em mim. Esse aquietar não é apenas físico, mas principalmente espiritual e mental. É um convite a desligar o ruído do mundo exterior e a sintonizar a voz suave e amorosa do nosso Pai Celestial. E qual o propósito desse aquietar? É para que possamos saber que eu sou Deus. Conhecer a Deus vai muito além de uma compreensão intelectual ou de um conhecimento superficial.
É uma experiência profunda, um encontro pessoal com a sua majestade, o seu poder, o seu amor e a sua soberania. Quando aquietamos a nossa alma, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos revele a verdadeira natureza de Deus. Começamos a compreender a sua grandeza, a sua fidelidade, a sua misericórdia e o seu controle absoluto sobre todas as coisas. Nesse momento de quietude, somos convidados a contemplar a sua obra na criação, a meditar em suas promessas nas Escrituras e a recordar os seus feitos em nossa própria história. Ao aquietarmos o nosso coração, permitimos que a fé floresça, que a dúvida se dissipe e que a certeza da sua presença se fortaleça em nós. É no silêncio da alma que muitas vezes ouvimos a sua voz suave nos guiando, nos consolando e nos dando direção para os nossos passos. Pense na dificuldade que temos em aquietar a nossa mente em um mundo tão barulhento. As notificações dos nossos celulares, as demandas do trabalho, as preocupações familiares, tudo parece conspirar para nos afastar desse estado de quietude essencial para o nosso relacionamento com Deus. Mas o Senhor nos chama a fazer um esforço consciente para criar esses momentos de silêncio, para nos desconectarmos do ruído exterior e nos conectarmos com a paz que só Ele pode oferecer. Esses momentos podem ser durante a nossa devocional matinal, em uma pausa no meio do dia ou antes de nos entregarmos ao sono. O importante é reservar um tempo para aquietar a alma e nos colocarmos na presença do nosso Criador. Quando verdadeiramente aquietamos o nosso ser e reconhecemos a soberania de Deus, uma profunda paz começa a nos envolver. É uma paz que não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas que emana da certeza de que estamos nas mãos seguras do Todo-Poderoso. Essa paz nos capacita a enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva, sabendo que não estamos sozinhos e que o nosso Deus está no controle. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, aceite este convite do Senhor hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desligue as distrações, silencie a agitação interior e permita que a presença de Deus preencha o seu coração com a sua paz e a sua verdade. Ao reconhecermos a sua soberania, somos lembrados de que Ele é exaltado entre as nações e exaltado sobre toda a terra. O seu poder e a sua glória transcendem qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Ele é Deus, e essa certeza é o nosso maior refúgio e a nossa mais forte fortaleza.